Amém, meus irmãos, graça e paz, bom dia. É com muita alegria que eu venho fazer esse vídeo aqui para vocês. Na verdade, Deus já falou comigo, já vem falando comigo há algum tempo. Venho meio que numa sofrência aí para conseguir editar o vídeo, para conseguir colocar para vocês no grupo. Na verdade, eu não estava conseguindo nem pôr no YouTube, mas eu acredito que hoje vai dar certo para a glória do Senhor. E eu quero falar para vocês que eu tô com muita saudade, viu? Povo da Deus de maravilhas. Como faz falta congregarmos juntos. Espero que Deus esteja cuidando de cada um de vocês. Tenho essa certeza. Espero, mas tenho essa certeza que Deus está cuidando. E espero também que vocês estejam usando esse tempo para se aproximar mais do Senhor das mais diversas formas. E que Deus permaneça nos abençoando. Eu quero dividir com vocês uma palavra que Deus vem falando comigo já há algum tempo. E eu espero editar hoje e colocar para vocês, amém? Ela se encontra lá em Lucas 4. A Bíblia vai dizer assim, lá em Lucas capítulo 4, versículo de número... a partir do 25, mas esse capítulo, a partir do 16, vai dizer que Jesus Cristo estava pregando em Nazaré, porém ele foi rejeitado pelos dele. Porque na verdade eles seguiam Jesus Cristo não pelo que ele era, eles seguiam Jesus Cristo pelo que Jesus Cristo podia fazer. Jesus Cristo ele realizou diversos milagres já, e ele estava sendo seguido por alguns que só queriam saber daquilo que ele podia dar. E outros somente para poder acusá-lo, para usar aquilo que ele fazia, para poder apontá-lo a fim de acabar com a vida dele, porque esse era o propósito, né? Daqueles que praticavam, se sentiam incomodados com Jesus Cristo por conta do que Jesus Cristo fazia. E aí Jesus Cristo ele passa a explicar para o povo o porquê que o profeta não era reconhecido, porquê que ele era rejeitado pelos dele, na terra dele. E aí no versículo de número 16, ele vai dizer assim, a partir do versículo de número 25, ele vai dizer assim, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. E eu quero ficar com você aqui onde diz assim que haviam muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Nós já conhecemos a história do profeta Naamã, do comandante, o general Naamã. Nós sabemos que ele era um homem de muito êxito, que através da vida dele, ele havia tido diversas vitórias nas guerras. E o rei tinha ele por muito apreço, ele era um homem considerado pelo rei. E a Bíblia vai dizer que ele era um herói de guerra, porém ele era leproso. E quando a Bíblia diz que ele era leproso, nós já conhecemos o desenrolar da história. A Bíblia vai dizer que uma menina que havia sido levado cativo para a casa dele, havia citado para a esposa dele que quem dera o senhor dela fosse ter com o rei de Israel, que ele seria curado. Naamã imediatamente vai e pede ao rei uma carta para entregar ao rei de Israel. E aí entra onde eu quero falar com você. Quando Naamã pede ao rei uma carta para entregar ao rei de Israel, entenda, a Bíblia é muito clara quando diz que a conversa estava de rei para rei. Porém, a Bíblia vai dizer também que a hora em que o rei de Israel viu que estava sobre ele a confiança, tanto do rei quanto de Naamã, a Bíblia vai dizer que ele rasga suas vestes. E aí entra a hora do homem de Deus. Aí entra a hora do profeta. Aquele que foi chamado, aquele diferente, aquele que tinha muito de Deus para poder tomar a frente da situação e chamar a responsabilidade para si. E aí no capítulo de número 5 de 2 Reis, versículo de número 8, vai dizer assim que, porém, ouvindo Eliseu, disse ao rei, por que rasga as tuas vestes? Deixe vir a mim e saberá que há profeta em Israel. E aí o desenrolar da história vai dizer que Naamã
com os seus cavalos parando à porta da casa de Eliseu, eu quero falar com vocês em duas situações. Primeiro, Naamã ele esperava que a cura dele estava sobre o profeta. E o profeta sabia que não era nada sobre a vida dele, que era Deus quem realizava. Por isso, para o profeta, podia ser tanto ele saindo para dar a instrução, quanto um mensageiro para dar a instrução. Só que Deus queria trabalhar também no coração de Naamã, que não estava sobre o comando dele. Ele era um general naquilo em que ele era perito, ele era um herói de guerra, mas não das coisas do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que o mensageiro saiu para dar instrução para Naamã, e Naamã ele fica indignado com aquilo. E aí a Bíblia vai dizer assim que o mensageiro disse a ele assim, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Aí a indignação de Naamã vai a um extremo altíssimo. Porque além dele estar indignado do profeta não sair para ter com ele, ele ainda fica indignado porque os rios que o profeta havia instruído para que ele mergulhasse eram rios que não eram considerados na visão dele. Aí a Bíblia vai dizer assim, Naamã, no versículo de número 11, Naamã, porém, muito se indignou. E logo foi dizendo, pensava eu que ele iria sair ter comigo, pois ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Aqui estava a primeira indignação. E a segunda indignação, porventura, não são os rios Abana e Farfar melhores do que todas as águas de Israel? Naamã ele precisava entender que não estava sobre o comando dele. Estava sobre o que ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer, e ele usa quem ele quer. Independente de quem fosse levar o recado, independente de qual fosse a instrução, é bem claro a ordem do Senhor para Naamã. Vai e mergulha 7 vezes, e é aonde eu quero, não do jeito que você quer, e nem aonde você quer. Você vai aonde eu quero e vai fazer da forma que eu quero. Deus podia muito bem realizar o milagre no primeiro mergulho. Deus podia muito bem realizar um milagre lá no rio, aonde ele falou, no rio Abana ou no Farfar. Mas Deus queria trabalhar em Naamã. A autoridade de Deus, da forma de Deus. E nós poderíamos muito bem termos reduzido o nosso tempo de culto. Poderíamos fazer um culto por semana. Poderíamos fazer também com portas fechadas. Poderíamos fazer também uma reunião nas casas, da forma com que o pastor Rodrigo havia instruído. 10 pessoas numa casa, 15 numa casa, 15 na outra. Mas não. Deus nos deu uma ordem. E é debaixo dessa ordem que nós precisamos entender, que é no agir de Deus. Não é no meu e não é no seu. Nós já tivemos a instrução do homem de Deus. Ainda que eu e você ache que talvez a nossa estratégia seja a melhor, com Deus não é dessa forma. Deus ele tem exemplificado para nós aquilo que nós devemos fazer, a forma com que nós devemos fazer. Assim foi com Naamã. E aí um de Naamã disse assim, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo, eu acredito que aí despertou uma dúvida em Naamã. É verdade. Se ele tivesse falado para eu dar todos os meus bens, para eu dar até todo o meu ouro, para eu dar talvez até o meu cargo lá na minha terra, talvez ele daria para poder ser curado da lepra. E aí foi quando ele entendeu que os 7 mergulhos no rio era bem simples para aquilo que ele queria. E aí a Bíblia vai dizer que debaixo da obediência daquilo que o profeta havia instruído ele 7 mergulhos, que a sua carne se tornou como a carne de uma criança, que a pele dele se tornou como a pele de uma criança. É debaixo da obediência em que acontecem os milagres. É debaixo da ordem do homem de Deus, que aquele que obedece, aquele que segue a instrução, consegue atingir o nível desejado por Deus. E é isso que eu quero dividir com você nessa madrugada. Vamos obedecer a palavra do homem de Deus. Vamos abaixo da autoridade daquele que sabe de todas as coisas, que é o nosso Deus. Aquele que o nome está acima de todo nome. Não está na palavra de um presidente, de um governador, de um prefeito. Não está na palavra daquele que é o ministro da saúde. Estamos debaixo da autoridade do Senhor, na palavra do homem de Deus.
da forma com que fomos instruídos, vamos obedecer. Vamos usar esse tempo para nos aproximar do Senhor, para buscar mais ao Senhor, mais intimidade, mais proximidade. Vamos buscar mais a presença, vamos buscar mais crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia vai dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. A graça é Jesus Cristo, a graça de Deus é Jesus Cristo. E o conhecimento, o próprio capítulo, o versículo vai dizer que o crescer no conhecimento das coisas de Deus. Que você também esteja usando esse tempo para poder ler mais a Bíblia, para poder aprender mais do Senhor. Nós não temos como seguir alguém que nós não conhecemos. Então que você venha e que o próprio Deus venha ter contigo, porque com certeza, quando passar esse tempo, nós, debaixo da obediência do Senhor, iremos sair limpos, iremos sair ilesos. E o detalhe mais impactante disso tudo, nós sairemos dessa dificuldade mais próximos, mais íntimos do Senhor. Foi essa palavra que Deus me deu. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa engrandecer o seu conhecimento, a sua proximidade, assim como a minha também, é de nós todos. Que Deus venha estar falando com vocês grandemente através da palavra, que você possa estar crescendo na graça, no conhecimento, na intimidade. Use esse tempo em benefício de proximidade com o Senhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Ele faça resplandecer a face dele sobre você e que Ele venha ter misericórdia de você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito bom estar aqui falando com vocês. Que saudade, não vejo a hora de termos a liberação de Deus para podermos juntos glorificar o nome do Senhor. Fiquem na paz. Tenham todos um excelente dia e que Deus os abençoe.